Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridos amigos e amigas da nossa Web Rádio Cristo Consolador. Estamos começando agora mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Esse programa onde nós estudamos o clássico da literatura espírita aconteceu na Casa Espírita, né? Esse livro nos foi trazido pelo Espírito Nora através da psicografia de Manuel Cristiano, né? Nós já estamos quase no finalzinho do nosso livro, né? Ainda faltam algumas coisas, é claro, mas já estamos pensando em qual será, né, a nossa próxima obra a ser estudada. Inclusive, nós gostaríamos que vocês nos dessem sugestões, né? Essas sugestões podem ser colocadas aqui mesmo no nosso chat, né? Eu vou observando e tudo mais, para a gente poder decidir qual será o próximo livro que iremos estudar, ok? Vamos cumprimentar aqui nossos queridos amigos que já estão aqui conosco, né? A Miriam Becker. Oi, Miriam, boa tarde, tudo bom? Eronides também aqui conosco. Boa tarde a todos, ótimo estudo. Boa tarde, querida. Nossa amiga Rosana Dias. Boa tarde, Rosana, tudo bom? Muito bem. Como nós sempre fazemos, né, aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse trabalho. Então, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanharem esta pequenina prece, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, nos envolvendo, mais uma vez, nessa tarde, para nos auxiliarem a realizar este programa. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também, Pai, pela oportunidade bendita desta encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de todos os espíritos amigos, coordenadores da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Muito bem, nós hoje vamos para a segunda parte, né, do capítulo, vejamos aqui, o capítulo 12, né, Reação das Trevas. Nós já estudamos, né, parte desse capítulo no nosso último programa, e agora nós vamos concluí-lo, né? Mas, antes de nós iniciarmos a parte nova de hoje, eu vou dar uma lidinha num pedacinho, né? Num pedacinho
básico que nós vimos na semana passada, só para a gente pegar um pouquinho do fio da meada, tá bom? Então, vamos lá. E tem mais, mestre. Prosseguiu o serviçal, visivelmente perturbado. Recebemos a notícia de que nossos superiores estariam nos visitando a fim de verificarem como anda nosso trabalho, avaliarem os relatórios de atividades, as listas de registro das novas aquisições de espíritos e a periódica contagem de pessoal. Agora, com o número de servidores tão reduzido, não sei quais explicações haveremos de dar. Nossos superiores? Perguntou o obsessor-chefe espantado. Não creio. Tem certeza? Sim, senhor. Devem chegar a qualquer momento. O coordenador das trevas estava furioso e, antes de poder tomar qualquer providência, ouviu certa agitação, característica das caravanas vindas das regiões inferiores, adentrando a cidade das trevas. Os poucos guardas da fronteira, reconhecendo a excursão, autorizaram a entrada dos sombrios viajantes. 10 sábios, entre aspas, desembarcaram na cidade, chamando a atenção do grupo reunido na praça. Trajavam túnicas e capuzes místicos, carregando numa das mãos comprido cajado. Então, estranho ritual se fez. Trombetas foram tocadas, acompanhadas de vozes fortes, anunciando em uníssono por 3 vezes: salve as hostes infernais, salve os 10 juízes, os 10 sábios. Terminada a saudação, a assembleia estava petrificada. A psicosfera tornou-se mais densa. Silêncio absoluto se fez, sendo quebrado apenas pelo som dos passos firmes e dos cajados apoiados contra o solo, num verdadeiro conto de terror. Augusto, o árbitro principal, de postura ereta, orgulhosa, impactante, tomou a dianteira, puxou o capuz, descobrindo lentamente a cabeça. Calvície acentuada, barba espessa, nariz pontiagudo, olhos penetrantes e sobrancelhas franzidas compunham propositadamente uma fisionomia maligna. O, entre aspas, ilustre caravaneiro, vendo a assembleia, dirigiu-se ao seu encontro e, abrindo caminho, chegou ao núcleo do largo, encontrando, por fim, Júlio César, que o recebeu gaguejando nervosamente. Salve, senhor juiz. O que o traz aqui? Como que me traz? Perguntou o magistrado indignado. Não recebeu meu comunicado? Não, senhor. Somente agora, minutos atrás, fiquei sabendo da sua visita. Onde estava? Tratando dos interesses de nossa organização. A destruição da casa espírita? Sim, senhor. Vá buscar as anotações. Não temos tempo a perder. Instalaremos nosso tribunal de inspeção aqui mesmo. Queremos, de posse dos seus relatórios, julgar suas atitudes. Nossa extensa organização depositou em você toda a confiança possível. Todavia, não temos visto progresso. E, lançando um olhar panorâmico em direção da cidade, acrescentou desconfiado: parece que está vazia. O que fez com os nossos camaradas? Como está o processo de infiltração? O mandante, preocupado e temeroso, iniciou o relatório. Nosso processo vai bem. A casa espírita, a qual recebi ordens para destruir, está praticamente acabada. Em breve teremos acesso total na instituição e a invasão será completa, no máximo em 3 meses. O quê?
90 dias, Júlio César? Você está dizendo que ainda precisa de mais esse prazo? Imaginei encontrar outra situação. Já está cuidando especialmente desta ocorrência há 40 anos. 40 anos. E o máximo que tem conseguido é perturbar algumas pequenas tarefas. Você não é mais o mesmo. Digníssimo, este caso realmente não é fácil. O processo é muito mais delicado. Esta casa possui pessoas muito espiritualizadas, idealistas, crentes, convictas, utilizando-se da fé raciocinada. E muito já se fez, mas os pilares principais ainda não conseguimos derrubar. Porém, está por pouco. Bom, vocês vejam aqui, né, que está ocorrendo lá uma reunião na cidade trevosa que o Júlio César comanda, uma reunião com os superiores do Júlio César, que foram lá pedir contas a ele de como está o processo de destruição da casa espírita. E, para nossa surpresa, né, que nós aqui não sabíamos até esse momento, ele já está trabalhando nisso há 40 anos. Então, seus superiores chegaram querendo uma posição, né? E ele disse que precisava mais de uns 3 meses, e eles não aceitam, porque ele já está nisso há 40 anos. E ele começa a perguntar também, o superior do Júlio César, começa a perguntar onde estão as pessoas da cidade, né? Porque a cidade está bastante vazia, porque a maioria daqueles espíritos sofredores, né, que trabalhavam para o Júlio César, foram levados para planos espirituais mais elevados, onde receberão tratamento e onde eles poderão ser muito mais felizes, né? Estavam arrependidos cansados daquele tipo de vida que estavam passando, né? Vamos, então, à nossa parte nova de hoje. Mas antes, vamos cumprimentar a nossa querida Verinha Parente. Boa tarde. Oi, Verinha, boa tarde. Olha os likes. Ah, sim, importante os likes, né? Verinha sempre lembrando também, porque quando vocês colocam o like, né, aquele dedinho para cima nos nossos vídeos, o YouTube entende que o nosso vídeo é bom e deve ser compartilhado com outras pessoas, né? Recomendado para outras pessoas. Então, vamos lá. O senhor precisa levar em consideração toda a minha história. Tenho em meu currículo a experiência de 11 casas espíritas destruídas nesses 75 anos em que sirvo dedicadamente à nossa organização. Então, vocês observem com essa afirmação aqui do Júlio César que não é impossível para as trevas destruírem uma casa espírita, né? Nós sabemos que o comportamento dos trabalhadores dirigentes da casa, é importantíssimo para a manutenção, né? Para a manutenção e para a proteção da casa espírita. As pessoas tendem a achar que os mentores da casa irão cuidar de tudo e que os trabalhadores e dirigentes encarnados não têm que fazer nada, porque está tudo na mão dos amigos espirituais mentores da casa. Só que não é assim. Não é assim. Os encarnados têm grande responsabilidade no que tange, né, a proteção e amparo da casa espírita onde estão posicionados, né? Então, efetivamente, não existe essa de os mentores tomam conta, e aí você faz o que quiser, você age da maneira que você quiser, que vai tudo dar certo, porque a espiritualidade, aliás, é babá, e vai cuidar de você, né? Não é assim. Absolutamente não é assim. Cada um tem que cumprir com a sua parte. E os trabalhadores espíritas são responsáveis pela casa em que frequentam, pela harmonia da casa que frequentam e pela proteção da casa que frequentam. Se os trabalhadores não forem trabalhadores realmente conscientes do seu trabalho na casa espírita, conscientes da importância da sua tarefa, eles acabam se transformando em instrumentos das trevas
e aliados de espíritos menos felizes, como o Júlio César, né? Veja aqui que ele diz que tem 11 casas espíritas destruídas no seu currículo, né? 11 casas espíritas destruídas por ele no seu currículo de 75 anos de serviços à organização criminosa. Nada disso é compreensível. Não trabalhamos para uma instituição de caridade onde se compreende a incompetência alheia. O prazo que lhe demos para atacar esta instituição, em particular, já acabou há no mínimo 8 anos. Sabe da importância para a nossa organização de acabarmos com as tarefas benemerentes produzidas pela Casa de Kardec. Estamos pensando em substituir você, quem sabe alguém com ideias mais arrojadas. Nossos superiores estão enfurecidos com sua falta de competência. E quando eles souberem que o número de camaradas serviçais baixou assustadoramente, é bem provável seja você deposto do cargo. Sua incompetência está declarada. É melhor renunciar do que passar pela vergonha de ser demitido. E a grande probabilidade de que seja preso. Basta uma assinatura minha. Sua desgraça está decretada. Sua falência é um fato. Nem para as obsessões simples você está servindo. Seus recursos estão falhos. Suas ideias inadequadas. Renda-se às evidências. Aceite a realidade. Então, vocês vejam, né, que a situação aqui do Júlio César não está nada boa, né? Junto lá os chefes dele. E o fato de ele ter dito que durante 75 anos de trabalho e tudo mais, que ele conseguiu destruir 11 casas espíritas, isso aí para eles não tem a menor importância, né? Porque eles, o superior ali do Júlio César diz que eles não são casa de caridade, né? Não são uma casa de caridade para, como é que se diz, aceitar, né? Esse tipo de incompetência. Então, ele fala também o seguinte, que o Júlio César já deveria ter destruído a casa espírita, né, que eles têm ali o objetivo, há 8 anos, né, há no mínimo 8 anos. Ou seja, ele está 8 anos atrasado, ainda pediu umas 3 meses de prazo. E aí, esse espírito que está lá começa a falar com ele, dizendo que ele vai ser substituído, que ele é incapaz, incompetente, os métodos dele não são eficazes, que ele não é nem capaz de fazer uma obsessão simples, né? E que o melhor para ele será menos vergonhoso se ele renunciar ao cargo. Renunciar ao cargo vai ser menos humilhante do que ele ser demitido. E ainda, esse superior dele está dizendo que ele ainda poderá ser preso, né? Ser preso pela incompetência, bastando para isso uma assinatura deste, né, deste superior dele, né, desse juiz. Meritíssimo, disse o lobo transformado em cordeiro. Eu lhe peço, tudo isso é uma questão de dias. Todo o trabalho está organizado. Eu enviei os relatórios. O senhor não os recebeu? Sim, recebi. Analisei-os cuidadosamente e constatei que o tempo utilizado por você foi muito. Além de uma multidão de servos preciosos, verificando o número de obsessores que possuíamos, desde o início de sua gestão até a última contagem, notamos uma perda espantosa para os espíritos da luz. Ou seja, olha a preocupação deste ser das trevas, né? Ele diz que o Júlio César recebeu os relatórios dele e tudo mais, e eles sempre, uma coisa interessante, né? Ele diz aqui que eles sempre procedem a contagens, né, regulares, de quando em quando eles vão até essas cidades trevosas para contar o número de obsessores, né, que estão ali na cidade, né, sob as ordens deles.
E ele disse que o Júlio César, além de não ter conseguido destruir até agora a Casa Espírita, ainda perdeu um número enorme de servidores para os espíritos da luz, ou seja, espíritos obsessores que, graças a Deus, se arrependeram do que estavam fazendo e abandonaram naquela cidade trevosa, né? E aí ele continua falando fortemente com o Júlio César. Já está decidido. Vamos lhe substituir. Senhor, clamou Júlio César, ajoelhando-se diante do inquiridor. Antes de assinar a sentença, dê-me mais 30 dias. O juiz perverso, gargalhando assustadoramente, respondeu: quem diria que o famoso Júlio César um dia se prostraria diante de mim? Olha só a situação, né? Sabe que não gosto de você, que sua incompetência me perturba. Mas diante desta cena patética, lhe concedo 30 dias, nenhuma hora a mais. Está ouvindo? E se neste prazo a casa dedicada ao Cristo não estiver destruída, você será preso e rebaixado à condição de obsessor simples. Imagina a situação, né? Do Júlio César, coitado. Implorando, ele tão orgulhoso, né? Tão orgulhoso, tão prepotente, tão arrogante. De repente, diante de um superior dele, né? Naquela escala dos espíritos menos felizes, ele se ajoelha e pede, por favor, né? Que lhe seja dado mais 30 dias para ele concluir o trabalho. E o juiz lá, né? Ri da situação dele, diz que não gosta dele, que nunca gostou dele, mas que diante daquela cena patética, que ele irá considerar ele 30 dias, não mais que isso. Que depois, então, ele será preso e rebaixado à condição de obsessor simples. Imagina ele, né? Chefe de toda uma cidade trevosa, chefiando não sei quantos obsessores, de repente ser rebaixado, destituído do cargo, colocado na posição de obsessor simples. Para ele é uma grande humilhação, né? Uma grande humilhação a qual o Júlio César será submetido. Alguns dos 400 camaradas reunidos em torno do réu riram nervosamente da cena, mas foram calados imediatamente diante do olhar de fogo transmitido por Júlio César. Ou seja, os subalternos do Júlio César, né, diante do que estava sendo dito, que aconteceria com o Júlio César, eles até ficaram rindo, assim, meio nervosos, né? Mas imediatamente pararam de rir quando Júlio César dirigiu a eles um olhar assim, terrível, né? Terrível. Levantando-se, o juiz trevoso fechou os livros de anotações, conclamou os outros 9, tomou da caravana e partiu apressado, alegando precisar fazer outras inspeções. Partindo ligeiramente, a expulsão das trevas cruzou com Gonçalves, o secretário das sombras, penetrando solitário as regiões fronteiriças da cidade, procurando urgentemente a pessoa do mandante. Bom, nós sabemos que o Gonçalves é, tipo assim, o braço direito do Júlio César, né? E aí, o que acontece? Quando, né, esses juízes, depois de decretarem que o Júlio César teria no máximo mais 30 dias, senão seria destituído, eles pegaram a sua caravana, saíram da cidade trevosa, né, alegando ter outras inspeções a fazer. E nessa que eles estão saindo, encontraram justamente com o Gonçalves, né, que é o braço direito do Júlio César. E o Júlio César e o Gonçalves estavam justamente procurando, né, se encontrar urgentemente com o Júlio César.
vejamos que notícias, talvez mais notícias, o Gonçalves trará agora para o Júlio César, né? O inimigo do bem permanecia estático, com os olhos perdidos no infinito, enquanto a poeira levantada pelos ministros da maldade alterava ligeiramente a paisagem da região inferior. Refletia, esse é o Júlio César, né? Que diante da situação ele estava ali, ficou petrificado, né? E olhava a caravana se afastar e estava pensando no seu destino, né? Refletia nas humilhações, no desprezo, nos anos de trabalho ininterrupto a serviço da perversidade e a falta de reconhecimento, temendo, por fim, fosse a sua reputação abalada. É muito interessante o que é colocado aqui com relação à situação do Júlio César, né? Que nas hostes do mal, não é? Não existe respeito, não existe consideração, existe apenas o cumprimento de ordens e de ordens cumpridas segundo aquilo que o chefe deseja, né? Então, ficou claro aqui que nesse ambiente, para esses espíritos menos felizes, os 75 anos de dedicação de Júlio César, as 11 casas espíritas que ele conseguiu destruir, nada disso foi levado em consideração quando ele fracassa, né? Então, ele vai ser duramente castigado. O tempo que ele se dedicou àquela instituição trevosa não é levado em consideração, né? E nós observamos que, muitas vezes, né, na maioria dos casos, nós vemos situações em que, entre os encarnados, né, às vezes a pessoa já está no final da sua carreira, já trabalhou muitos anos dedicada a uma empresa e tudo mais, e existe por ela um certo respeito, uma certa consideração por aquela pessoa, mesmo que ela já, nesses momentos, não esteja tão ativa, né? tão boa como costumava ser, né? E nós vemos, então, aqui que nesse ambiente das regiões trevosas não existe nada disso, né? Porque não existe sentimento de compaixão, de amor, né? De respeito por ninguém. Só existe ali o interesse pessoal de cada um desses espíritos, né? Ao passo que nós sabemos, pela literatura espírita também, que no plano espiritual, né, superior, nas regiões de luz, todo trabalho, né, toda atitude que é realizada no bem é levada também em consideração, né? E que sempre, nós vemos muito isso nas obras de André Luiz, né? Quando algum trabalhador vem pedir algum tipo de auxílio para um ente querido, para qualquer situação que seja, sempre são avaliados os seus trabalhos, né? O seu comportamento no bem, tudo que ele fez, as horas dedicadas ao trabalho no bem, ao próximo e tudo mais, né? Então, isso no plano espiritual superior, né? Nas regiões de luz, tudo que você faz, né? De bom, de caridoso, é sempre levado em conta. E aí você está vendo agora, né? Como essas regiões trevosas, esses ambientes, os trabalhadores, aquelas pessoas que resolvem trabalhar para esses espíritos menos felizes, eles não têm nenhum tipo, né, nenhum tipo de segurança. Eles, a qualquer momento, eles podem ser descartados, né? Descartados. Porque nada do que eles tenham feito é levado em consideração, porque foi feito no passado, eles querem resultados agora, no presente, né? Então, é muito sério isso. Na verdade, é um chamamento de atenção para todas aquelas pessoas que, de repente, querem se aliar, né? Querem se aliar a seres menos felizes, a seres moralmente baixos, não é?
achando que ali vão encontrar algum tipo de compreensão, algum tipo de justiça, algum tipo de atitude ética e correta. Não, não vão, né? Não vão. Esses espíritos, quando desejam atrair, né, novos obsessores para as suas hostes, eles prometem que vão auxiliar, que vão fazer acontecer. Normalmente, esses espíritos infelizes que desejam vingança, né? Só que depois, quando eles se juntam a esses grupos de espíritos menos felizes, eles se tornam devedores, quase que escravos desses espíritos, e não tem nenhum tipo de tolerância nem de compaixão com qualquer erro cometido por eles, né? Mesmo que, no caso aqui do Júlio César, ele tenha se dedicado profundamente a essa instituição durante 75 anos, e durante 75 anos tenha logrado destruir 11 casas espíritas, né? Nada disso para eles foi levado em consideração, porque eles querem o resultado de agora, né? Querem que ele seja sempre capaz de cumprir as ordens, as determinações das trevas, sem falhar. Então, é muito interessante, né, quando a gente observa sobre esse ponto de vista. Na verdade, quando você está tratando com pessoas que não têm elevados conceitos de moral e de ética, você nunca pode esperar, né, que ela cumpra aquilo que prometeu, né? Que ela haja com correção, porque ela não é correta, né? Então, naturalmente, não vai agir com correção. E aí, continuando aqui a nossa leitura, né? Chefe, gritava o assessor Gonçalves, procurando tirar o superior do transe, que lhe petrificara o olhar na direção dos juízes perversos. Ou seja, o Gonçalves chegou, viu o Júlio César naquele estado, né, meio petrificado, e começou a chamar por ele: chefe. Gonçalves, perguntou o coordenador desperto, revelando nas palavras admiração. O que está fazendo aqui? Não lhe disse para tratar do caso Márcia Gomes? Senhor, este caso já está resolvido. O que vem lhe dizer é muito mais grave. Estou vindo do centro espírita e a situação não é boa. Realizaram o tal seminário exaltando os valores do Cristo e os trabalhadores, envolvidos em íntima reflexão, renovaram os pensamentos e nosso trabalho está perdendo a estrutura. Olha só, né? Como dirigentes lúcidos, né, estudiosos, dedicados ao bem, são importantes para manter o equilíbrio da casa espírita. Né? A casa estava sendo atacada há 40 anos por esses espíritos trevosos. Né? Eles achavam que estavam quase conseguindo, porém, os dirigentes da casa, né, que pelo seu comportamento, pelo seu estudo, pela sua maneira de ser, conseguiram sintonizar, né, ou manter-se sintonizados com os mentores da casa, receberam orientações com relação àquilo que estava acontecendo, né? E aí resolveram justamente fazer um seminário sobre as responsabilidades da casa espírita, a responsabilidade da mediunidade, a responsabilidade do trabalho do espírita. E todos que assistiram ao seminário, né, começaram a repensar suas atitudes. Mas algumas vezes, o que acontece, né? Os dirigentes da casa não têm esse poder. E quando eles solicitam para os trabalhadores, os médicos da casa e tudo mais, façam determinado curso, participem de determinado estudo, eles são extremamente combatidos, né? Primeiro porque, em geral, os trabalhadores espíritas, né, ou grande parte, não é muito chegada aos estudos, né? Não é muito chegada aos estudos. E se a casa não estimula o estudo constante, eles acham que eles estão corretos. E aí, quando surge uma diretoria que deseja realmente que todos os trabalhadores da casa sejam estudiosos, dedicados ao Evangelho do Cristo e à doutrina espírita, esses diretores são muito combatidos.
E se eles, por acaso, não têm a última palavra, aí é que a coisa fica muito mais difícil, né? Então, o que falando aqui? O que Gonçalves está dizendo? É que nessa casa, a casa deve ser pequena, e nessa casa, realmente, o presidente e o diretor de estudos espíritas, né, da parte espiritual, tem poder, né? Estou vindo do centro espírita e a situação não é boa. Realizaram tal seminário exaltando os valores do Cristo e os trabalhadores envolvidos em íntima reflexão renovaram os pensamentos e nosso trabalho está perdendo estrutura. Não acredito, disse o representante da maldade. Todo o nosso trabalho e você deixou, senhor, a culpa não é minha. Estava cuidando de outro caso. O senhor mesmo me designou. Elvira é quem cuidava da casa na sua ausência. Todo o centro está modificado. As fofocas diminuíram assustadoramente. A maledicência permanece controlada por pessoas sérias, recusando-se a enviar para frente o que ouvem. Olha só como isso é importante, né? Centenas dos nossos foram arrebanhados, converteram-se. Olha que coisa importantíssima, né? Quando ele fala aqui que o centro está modificado, né? Que o centro está modificado, que as fofocas diminuíram, né? Assustadoramente, que as pessoas que ouvem algum tipo de fofoca e maledicência não estão passando esse tipo de coisa adiante. Vocês vejam como é importante a atuação do trabalhador espírita para bloquear o sucesso das trevas, né? Todo o centro está modificado. As fofocas diminuíram assustadoramente, a maledicência permanece controlada por pessoas sérias, recusando-se a enviar para frente o que houve. Ou seja, você pode estar numa casa onde existe muita fofoca, muita maledicência, mas se alguém chegar para você contar alguma coisa que você não passar adiante, vai morrer ali, né? Vai morrer ali, você terá feito a sua parte, né? Centenas dos nossos foram arrebatados, converteram-se, né, à luz. Ou seja, muitos trabalhadores, né, deles, obsessores que estavam ali na casa, acabaram sendo convertidos e abandonaram o seu trabalho de obsessão. Precisamos de uma reação imediata. Diante destas palavras, o perseguidor maior ficou lívido e tomou severas providências, reunindo os últimos tarefeiros, instigando-os assim. Ou seja, a situação para o Júlio César está terrível, né? Está terrível, porque com o comportamento do presidente e do dirigente de assuntos espirituais, eles fizeram seminários, os trabalhadores foram assistir, eles conseguiram, né, com as suas palavras, com as suas orientações, tocar no coração daqueles trabalhadores, né? Então, tudo aquilo que vem acontecendo dentro da casa e que estava minando justamente as estruturas da casa e colaborando fortemente com os obsessores que desejavam destruí-la, como a fofoca, a maledicência, as briguinhas, os disse-me-disse, tudo isso foi estancado, né? Porque as pessoas começaram a rever seus comportamentos e começaram a não passar à frente essas ideias infelizes, essas fofocas. E, com isso, a estrutura de trabalho dos obsessores ficou fortemente abalada, né? E aí, o que o Júlio César faz diante disso, né? Ele fica louco, né? Porque a situação está cada vez mais difícil para ele. Então, ele reúne aqueles ali que já estavam, né? Aqueles 400, mais ou menos, e fala, tentando instigá-los, né? Dar a eles mais forças para continuarem no trabalho obsessivo. Camaradas, este é o momento, a batalha final. Vamos usar todas as nossas forças, todos os nossos recursos, a fim de destruirmos aquela casa maldita.
caso não me ajudem, seremos todos julgados e condenados pelo tribunal que hoje nos visitou. Se eu falir, todos vocês igualmente cairão comigo. Por isso, avante. Ou seja, o Júlio César começou a ameaçá-los também, né? Dizendo que se ele cair, todo mundo vai cair. Né? Todo mundo que está ali vai cair com ele. Então, todos têm que se empenhar ao máximo para conseguir destruir a casa espírita. Né? É preciso honrarmos o compromisso que assumimos, destruindo todos os departamentos daquela casa. Agora, para nós, é uma questão de vida ou morte, isto é, de mantermos nossos cargos, de preservarmos nossa imagem, de provarmos aos nossos coordenadores que somos possuidores de inteligência, determinação e eficiência. Ou seja, eles estavam ali numa situação muito complexa, né? Porque nem mesmo os seus chefes estavam mais confiando que eles seriam capazes de destruir aquela casa espírita. Então, eles estão, assim, nos últimos recursos, vão se socorrer de tudo que puderem para conseguirem destruir a casa. E o Júlio César, para dar maior impulso aos seus trabalhadores, né, diz que se ele cair, todo mundo vai cair com ele. Né? Quando, na verdade, né, não foi isso que o chefe dele falou. Falou apenas que ele seria substituído. Então, se ele vai ser substituído, aqueles que lá estiverem serão agora comandados, né? Serão comandados por um outro chefe. Então, mas o Júlio César quis incutir neles este medo com relação ao que poderia acontecer com eles caso o Júlio César viesse a cair, né? Venha a cair. Agora meu ódio cresceu 100 vezes mais. Dediquem-se o máximo que puderem, afastando-se radicalmente dos emissários do bem, a fim de que não os apanhem. Vamos acionar a bomba armada. Se cultivarmos ódio e rancor, estaremos fortalecidos, facilitando o nosso trabalho. Precisaremos ainda de alguns dias a fim de nos prepararmos detalhadamente para o movimento derradeiro. Aqueles que estiverem comigo, gritem: destruição, destruição. Então, observe o que Júlio César está dizendo aqui, né? Vamos acionar a bomba armada. Qual é a bomba armada a que ele se refere, né? Vamos acionar a bomba armada. A bomba armada é cultivar o ódio e o rancor. Né? Cultivando ódio e rancor entre os trabalhadores da casa, eles vão estar facilitando o trabalho dos obsessores. E aí nós vamos ver, né, quantas vezes a gente observa isso, né? Eu tive oportunidade de observar em uma casa espírita reuniões do Conselho Deliberativo dessa casa, onde os membros do Conselho Deliberativo, que eram médicos, na sua maioria, né, dirigentes da casa, discutiam acaloradamente, se ofendiam terrivelmente. Né? Ou seja, entre eles existia uma atmosfera de muito ódio e rancor. Não eram ali pessoas reunidas em prol do bem e do crescimento, da melhoria da casa, mas pessoas reunidas para satisfazerem os seus interesses pessoais, a se sentirem vitoriosos diante de outros companheiros de ideal. Né? Então, se diz, ele diz aqui o Júlio César, vamos acionar a bomba armada. Se cultivarmos ódio e rancor, estaremos fortalecidos, facilitando o nosso trabalho. Precisaremos ainda de alguns dias a fim de nos prepararmos detalhadamente para o movimento derradeiro. Então, vocês observem, né? E aí eu fico pensando que nessas reuniões, né, deste Conselho Deliberativo que eu assisti, que eram sempre tremendamente desagradáveis, né? Se ali não estaria totalmente
tomado de espíritos menos felizes que estavam trabalhando pela destruição daquela casa. Muito provavelmente. Porque aquela reunião, né, aquelas reuniões eram assim um prato cheio, vamos dizer, para as trevas. Né? Eu me lembro de ter imaginado o Senhor. Essas reuniões aqui parecem uma reunião das trevas, né? Uma reunião de cidades do umbral trevosos. E realmente era muito desagradável, né? Era muito desagradável. Graças a Deus que deixei, né? E não mais participo dessas reuniões, né? Eunides estava aqui nos falando, vejamos. Lembrei que qualquer semelhança com o cenário que vemos hoje entre países e setores dos encarnados aqui não é mera coincidência. Exatamente, né? Exatamente, porque os espíritos menos felizes desejam, né, ter cada vez mais ao seu lado espíritos outros também felizes. Então, eles vão sempre fomentar o ódio, a vingança, a guerra, né? As atitudes descaridosas, tudo isso. Porque isso faz, né, com que os espíritos, né, isso faz com que os espíritos fiquem num padrão vibratório mais baixo e entrem em sintonia com esses espíritos menos felizes, não é? Que acabarão facilmente influenciando-os para atitudes sempre negativas. Né? Então, é comum isso acontecer. E aí, vejamos aqui. A velhinha parente está aqui concordando, né? Com certeza, exatamente. Exatamente. E aí, continuamos aqui no nosso estudo, né? Concluindo o nosso estudo de hoje. E a turba? E a turba, envolvida pelo magnetismo e pela ameaça do mandante, não vendo outra alternativa, acompanhou os urros de Júlio César, punhos cerrados, lançando os braços para cima, regia o coral da perversidade, incitando-os ao desvario. Né? Ou seja, aqueles subalternos do Júlio César, né, diante do que ele estava falando, diante das suas ameaças, não tinha outra alternativa senão repetir, né, o que ele queria. Então, ele estava gritando, né, urrando, destruição, destruição, e os outros só podiam fazer a mesma coisa, né, acompanhá-lo naquilo que ele estava falando. Avante, avante! E a Assembleia dos 400, qual exército da maldade, marchou disciplinadamente, cantando desagradável hino de guerra, liderados por Júlio César e Gonçalves, organizando-se para a batalha final. Que tristeza, né? É tão triste quando a gente vê pessoas totalmente dedicadas a praticar o mal. Né? Eu fico me perguntando qual o objetivo, o que se ganha com a prática do mal? Né? O que se ganha com a prática do mal? Se alguém pode dizer que não ganha nada com a prática do bem, mas eu queria saber o que você ganha com a prática do mal. Né? É muito triste quando a gente observa, né? Quando a gente observa determinados comportamentos entre as pessoas, sobretudo dentro das casas espíritas. Né? É muito triste. A velhinha parente, que também conheceu esse local que eu conheci, né? Ela disse que a Treva estava lá nessa casa. Eu também acredito, velhinha, também acredito, infelizmente, eu também acredito. Bom, então, gente, nós temos que ter muito cuidado. Né? Nós temos que ter muito cuidado. Porque para você ficar equilibrado, para você conseguir sintonizar no plano espiritual superior, é muito difícil. Exige muita disciplina, muito trabalho, muito estudo, muita oração, não é? Muitas leituras edificantes. Você tem que ser bastante cuidadoso. É a questão do orar e vigiar. Né? Nós estamos sempre sendo assediados por situações menos felizes, né? Por pessoas que podem estar sendo instrumentos das trevas para nos desequilibrar. Mas é importante que nós mantenhamos a nossa serenidade. Nós mantenhamos a nossa serenidade. E se o local onde nós estamos indo, né,
não nos dá essa serenidade, essa paz de espírito, devemos procurar outro. Devemos procurar outro. Ninguém está atrelado eternamente ao ambiente, se aquele ambiente deixou de ser para você um local de paz e tranquilidade. Né? Nós somos espíritos, todos espíritos, né? Aqui encarnados em busca da evolução, do crescimento, da melhoria íntima. Ir à casa espírita é uma ajuda que nós recebemos. Ter o conhecimento espírita é uma ajuda enorme que nós recebemos de Deus para podermos passar por essas experiências da matéria e aproveitá-las o máximo possível. Porém, a casa espírita precisa ser uma casa boa, uma casa equilibrada, uma casa que cultive o amor, que cultive a serenidade, a fraternidade, e não um antro onde as pessoas estão se matando dentro da casa e ainda alegam que são espíritas e que são seguidores de Cristo. Né? Estas são posições que nós não podemos ter apenas de modo fictício. Né? Se nós somos espíritas, nós devemos viver a doutrina espírita em plenitude. Se nós somos seguidores do Cristo, nós devemos também viver o Evangelho do Cristo em plenitude. Ou, se não conseguirmos, né, viver em plenitude, mas nós devemos nos esforçar verdadeiramente para fazer isso, porque reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Mas fica bastante complicado você conseguir se tornar uma pessoa melhor se no ambiente em que você deveria ser estimulado a ser uma pessoa melhor, isso não acontece. Né? Onde você observa que apenas as coisas ali são aparências, porque no cerne, na base de toda aquela organização, não existe exercício fiel da doutrina espírita e muito menos vivência do Evangelho do Cristo. Né? Então, para permanecer num local assim e não ir a local algum, vale mais a pena, eu acredito, permanecer em casa e fazer as suas preces, fazer as suas orações em casa. Né? Pelo menos você criará em seu ambiente doméstico, né, todo um campo de forças magnético positivo que irá atrair, de acordo com a sua sintonia elevada, irá atrair amigos espirituais para a sua casa, irá criar uma proteção para a sua casa, não é? E vai fazer com que você cada vez mais seja fortalecido para não se deixar, né, envolver por essas ideias menos felizes. Mas se você vai a um local onde se respira animosidade, dificilmente você vai ficar imune a isso. Né? Então, é a mesma coisa. Eu prefiro ficar em casa. Se eu não quero me sujar de lama, o melhor local para eu não me sujar de lama é ficar dentro de casa, né? Agora, como eu posso esperar não me sujar de lama se eu vou mergulhar em um poço de lama? Né? É difícil. É difícil. Então, é sempre interessante que as pessoas pensem muito bem o que eles estão fazendo, onde eles estão indo, né? Ah, mas eu já frequento essa casa há 20, 30, 40 anos. Sim, mas agora você sabe o que acontece. Agora você sabe onde está. E continuar aí é só contribuir para que isso continue acontecendo. Né? E para você, né, como espírita, como seguidor do Cristo, nenhuma vantagem você obterá neste ambiente. Né? E temos que lembrar o seguinte, algumas vezes nós, como trabalhadores, precisamos reconhecer que a nossa casa está passando por dificuldade, mas também nós temos que acreditar que ela pode sair, né, da situação em que está. E aí nós podemos ficar e trabalhar bastante para que isso aconteça.
Mas quando nós observamos que aquilo vem acontecendo há décadas e que não existe nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo possibilidade das coisas se modificarem, eu acho que é perda de tempo continuarmos aí. Melhor ficar em casa, fazendo culto no lar, estudando, orando, assistindo boas palestras no YouTube, não é? Do que, efetivamente, perdendo seu tempo, indo a locais onde você muito mais facilmente irá desaprender do que aprender, né? Bem, meus queridos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E que meditem bastante o que foi dito aqui hoje, né? Possam estar conosco na próxima segunda-feira, ok? Então, um beijo grande para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.